eu sou a professora Patrícia Peck Pinheiro e a nossa videoaula de hoje é sobre comércio eletrônico. Para tratar desse assunto de comércio eletrônico, vamos dividir a aula em 6 tópicos. Vamos falar numa introdução, as principais questões da mudança do consumidor e de como que ficaram as relações entre pessoas e empresas pela via eletrônica. Vamos tratar dos principais aspectos do comércio eletrônico, inclusive falar sobre compra coletiva, que é uma novidade, vem crescendo bastante no Brasil. Vamos falar de uma questão que é polêmica, que é sobre direito de arrependimento. Afinal, quem compra pela internet pode simplesmente se arrepender e devolver aquele produto ou não é para todas as situações que vai aplicar? Nós vamos fazer vários estudos de caso e tratar do que é algo hoje essencial até para um pequeno empresário que quer ter a sua lojinha na internet, que é a blindagem legal desse e-business. E por que isso é importante? Porque às vezes um único incidente, ainda mais nesse mundo mais globalizado em que o consumidor pode estar em qualquer lugar, pode significar fechar a porta do estabelecimento. Além disso, já existe o efeito rede social, em que aquele consumidor vai falar da empresa naquele ambiente e talvez o dano à reputação, à marca, seja muito difícil depois de consertar. A rede social também tem servido para a própria oferta de produtos e serviços, chamado, como sendo um social business. E aí há vários ambientes já promovendo esse tipo de iniciativa e apoiando a construção de aplicações para viabilizar a lojinha dentro de um Facebook, por exemplo. E vamos fechar com as principais conclusões e recomendações, porque nós entendemos com toda certeza de que o maior desafio de quem quer estar com o comércio eletrônico, seja para turismo, para hotelaria, até para vender bijuteria na internet, é fazer do jeito certo desde o início e aprender com um histórico de mais de 10 anos de presença do comércio eletrônico no Brasil. Nesse período cresceu bastante o ticket médio e isso vem desafiando as instituições no sentido do quê? Da logística de entrega. Porque uma coisa era a época em que se vendia livro ou CD pela internet, mas hoje em dia as pessoas compram até carro pela internet, geladeira, fogão, sofá, e o Brasil é um país extremamente grande, com mais de 5.500 municípios, então se não fica tudo muito claro no site, logo no primeiro contato com o consumidor, a informação que não ficou clara acaba virando uma dor de cabeça jurídica. Então, para começar, vamos falar um pouquinho desse consumidor online. O consumidor online é um consumidor com novas características, já mais bem informado, é um consumidor que pesquisa mais. Há pessoas que não chegam a comprar pela internet, mas chegam a estar pontuadas em primeira instância, primeiro nível de consumidor online, que é desse que faz a pesquisa, que acha o preço, faz busca de preço na internet, imprime e depois vai na loja física querer que se coloque ali aquela oferta anunciada ou se cubra uma oferta da concorrência. Esse consumidor online já está barganhando mais o clique OK dele, porque ele sabe que a loja concorrente está a um clique de distância. Na internet, diferente do mundo real, em que se a pessoa está ali na hora na loja, ela acaba comprando para não perder a viagem, tem que ir até outro lugar para ver se outro lugar está com preço melhor ou não, na internet isso fica muito mais fácil. Ao mesmo tempo já abre um site de loja virtual, aí abre outro, faz pesquisa em 10 ao mesmo tempo, compara preço e decide pela compra. Além disso, ele quer ser atendido de forma rápida. O balcão virtual trouxe um sentimento de instantaneidade, ao mesmo tempo um sentimento de certa reserva, de não ser incomodado. Há uma série de indústrias que estão vendendo mais pela internet, de segmentos de mercado, até de construção civil, porque as pessoas querem poder escolher com calma, ter o seu tempo, às vezes estar comprando ali de uma forma mais à vontade, uma compra do sofá, digamos assim, e não quer que tenha um vendedor falando
falando com ele, oferecendo coisa, um corretor ligando para ele quer ter o controle. Então podemos dizer que o consumidor online tem essa característica de gostar de se sentir no controle, de que ele busca a informação que ele quer, ele interage no momento que ele quer, decide a compra e documenta a sua reclamação. A maior parte dos consumidores online é exigente e quer documentar. Quando tem um probleminha, quer um canal de contato, se possível, digital também. É quase um contrassenso lidar com um consumidor que lhe alcançou através da internet pedindo para ele ligar num telefone. O ideal é que ele possa satisfazer toda a sua expectativa e até mesmo resolver uma frustração, um conflito, usando o próprio canal digital. Isso é uma recomendação não só da jurisprudência, de que se permita acesso e contato pelo próprio canal em que foi possível solicitar aquela contratação, também se é possível cancelar aquela mesma contratação, como é o que está previsto pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Então vamos pensar que todo o comércio eletrônico está baseado não apenas na evolução da sociedade digital, mas porque o consumidor mudou também. Esse consumidor quer poder estar interagindo com marcas e realizando, digamos assim, os seus desejos sem barreira física de fronteiras, sem barreira de tempo a qualquer hora, mesmo de madrugada. A loja virtual, em princípio, é concebida para ser 24/7. Então é um balcãozinho que funciona o tempo inteiro, tem as suas vantagens, a maior parte não chega a ter todo um custo de locação de espaço trabalhista para isso, mas há outros custos que devem ser pensados para que quem quer abrir uma loja virtual não seja surpreendido, principalmente para estar sempre no ar, ter um bom contrato de hospedagem, de hosting, ter um bom contrato relacionado à segurança da informação, principalmente por conta de uso de cartão de crédito. Existe toda uma autorregulamentação de mercado das operadoras de meios de pagamento, chamado PCI, e essas regras exigem um cuidado com o próprio uso dos números de cartão de crédito para combater a fraude, e nós vamos tratar disso já já na nossa aula. Fica aí na tela para você visualizar um quadro evolutivo, Há quem me pergunte, Patrícia, você acha que há uma tendência de crescer o problema de fraude nas lojas virtuais? Dos dois lados, seja o consumidor procurar uma oferta de preço e achar uma oferta super boa, comprar e acabar tendo caído no golpe da loja fantasma, que isso é recorrente no Brasil, ou então a loja vender para um cliente que faz uma compra boa, passa um número de cartão de crédito e a loja faz a entrega e depois ao repúdio. Alguém diz, olha, não fui eu que comprei, e a loja entregou a mercadoria e ficou sem receber o dinheiro. O que eu posso dizer a respeito disso é que se há uma tendência de migrar as relações das pessoas para o meio digital, se está aumentando o consumidor digital, se está aumentando o volume de dinheiro nesse ambiente, com toda certeza os espertinhos, os malandros, os criminosos também vão para esse mesmo local. E nesse cenário há um trabalho conjunto de mãos dadas, tanto do consumidor quanto do lojista, para aumentar o nível de segurança, que começa, por exemplo, usando medidas para proteção do site, protegendo a própria senha, sabendo escolher melhor, colocando a informação da própria loja clara, porque assim a gente vai educar que aquele cliente busque comprar em sites que tenham uma informação completa, que haja um canal de atendimento. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor é dos anos 90, então podemos dizer que ainda é um código jovem. Nós ainda não temos 2, 3 gerações habituadas a exercer, digamos assim, os direitos e obrigações do consumidor. Na verdade, é comum primeiro aprender a parte dos direitos para depois aprender a parte das obrigações. E é por isso que tem sido o lojista, o fornecedor, o vendedor, o responsável por esse processo educacional
educacional de, inclusive, se possível, colocar lá no seu site, na sua loja, o link para o Código de Defesa do Consumidor. Por que não? Consumidor consciente fazendo uma compra que ele realmente saiba o que quer e tenha escolhido bem, a chance de dar problema é muito menor. Senão, ele vai alegar arrependimento, vai querer a desistência e todo o ônus dessa transação, pagar frete para ir, pagar frete para voltar, fica toda para o lojista. Então a gente pode dizer que hoje em dia o comércio eletrônico está mais ou menos intitulado em algumas modalidades. Essas modalidades, elas têm aí uma diversidade, que toda hora alguém cria uma sigla para uma modalidade nova, mas as principais seriam a B2C, que é do negócio para o consumidor, business to consumer, tem a B2B, que é de empresa para empresa, business to business, também tem sido comum o C2C, que é quando dois consumidores vão transacionar, como é o caso de site de leilão, e que aquela página não está nem vendendo nem comprando, ela só conecta. Nós temos também o B2G, que é o business para governos, então já é o uso de pregão eletrônico nos governos para contratação de fornecedores, e temos o B2C, que seria, digamos assim, o G2C, o governo oferecendo para o cidadão algum serviço online que ele possa contratar via internet. Então, tanto o governo pode ser comprador via internet, como ele pode estar oferecendo algum serviço para o cidadão que está relacionado ao próprio governo eletrônico. Então essa é uma introdução para entendermos que quando falamos de comércio eletrônico, estamos falando até de um aprofundamento de uma relação que é não presencial. Por isso que vamos estudar o direito de arrependimento, porque na hora que não estamos presentes, que você não chega a manusear o produto, há algumas implicações jurídicas dependendo do tipo de venda. Além disso, o comércio eletrônico não está mais restrito a computadores. Já é possível o uso de celular, o uso de tablet, inclusive o celular é considerado mobile business e tem crescido não só para a comercialização de produtos através desse canal, como também como meio de pagamento. A tendência é a eliminação de cartão de crédito e débito, a eliminação do que eles chamam da moeda de plástico, e que cada vez mais se use o próprio celular com o pagamento, seja na hora que chama uma pizza, seja na hora que passa por uma máquina e que você possa pegar um refrigerante fazendo a digitação de um número de torpedo ou apenas passando o celular na frente de um leitor, entre outros. Vamos falar agora de quais são os principais aspectos do comércio eletrônico. Para começar, o que é, O comércio eletrônico é a aquisição de bens ou a oferta, contratação de serviços através de um ambiente não presencial que requer uma comunicação eletrônica entre as partes. Inclusive, já há possibilidade de contratação eletrônica intersistêmica. E isso é curioso, vou explicar por quê. Porque é quando você pré-programa dois sistemas em duas empresas para demandarem produto para outra. Então você pode ter um supermercado ou uma loja de posto de gasolina em que todos os produtos têm código de barras, que é uma grande invenção. E aí, que está até sendo substituído pelo RFID, que já é um outro tipo de indicador. Quando você passa aquele produto pelo código de barras para a saída de caixa, aquilo tudo está num sistema gerenciado, uma plataforma, um ERP, e que faz controle de estoque. E aí, quando ele dá aquela baixa para reposição do estoque, se vê que já acionou a quantidade mínima para poder chamar o fornecedor para reposição, ele já dispara direto um aviso para o fornecedor e o fornecedor desse aviso já dispara o caminhão que já faz a entrega no mesmo local. Então você pré-programa e os próprios sistemas se contratam. Dizem que a evolução da internet vai chegar nesse ponto, em que começa como sendo uma rede de computadores, evoluiu para ser uma rede de pessoas conectadas, para chegar ao ponto de ser uma rede de coisas, em que as coisas vão se falar entre elas, em que você passa a ter de repente a própria geladeira, percebendo que acabou um determinado produto, já acionando a entrega do supermercado, que a pessoa já tem um cadastro e ali já é debitado na conta de telefone
celular da pessoa. Tudo muito interconectado, é a interoperabilidade que vai permitir o que nós chamamos das relações entre as coisas no ambiente cada vez mais eletrônico. Então, para a gente continuar no assunto do comércio eletrônico, quais são os principais métodos de autenticação?